Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Amém? Glória a Deus. Mateus é fácil, né? É tranquilo. Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos da nossa Bíblia. A palavra nos fala assim, ó: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O tema da nossa mensagem hoje é a necessidade do arrependimento. Feche os seus olhos um pouquinho, descansa o seu coração no Senhor agora. Peça a Ele que fale contigo através dessa palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar no seu coração, porque a própria palavra nos fala que quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E nós, desde o início deste culto, já sentimos a presença dele neste lugar, em meio aos louvores que foram entoados, as orações que já foram feitas, e que essa seja mais uma vez, que esse momento que seja mais uma vez o agir do Espírito Santo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, e que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar em nossos corações, para a honra e glória do Seu nome. É a Sua palavra, e que ela não volte vazia, que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos e firmes na Sua presença. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda Ele mais uma vez, glorifica o nome dEle. Bom, meus queridos, para começar nesta noite, é muito importante destacar para todos vocês que o maior problema que o homem, que a humanidade enfrenta, chama-se pecado. O maior problema do homem é o pecado. E é verdade que a solução para tal problema, que é o pecado, já nos foi dada essa solução. A solução já nos foi dada da parte de Deus. Nos foi dada através, como eu disse domingo passado, nos foi dada através de uma ação de amor e justiça. Amor e justiça da parte do próprio Deus, que está na pessoa de Jesus de Nazaré. Então que você começa a entender nesta noite que o seu problema, que o nosso problema é o pecado, mas que Deus já nos deu, com base no seu amor e justiça, Jesus de Nazaré. Para que essa ação de Deus, essa ação de amor e justiça se torne plena, e é o que nós temos que buscar em nossas vidas, a plenitude de Deus em nós, ou sobre nós, para que essa ação de amor e justiça em Cristo se torne plena na sua vida. Nós precisamos, e que isso fique muito claro para você desde então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque se você e eu não nos arrependermos dos nossos pecados, essa ação de amor e justiça da parte de Deus através de Cristo Jesus não virá sobre a sua vida com a plenitude a qual ela deveria estar vindo. Então você e eu precisamos nos arrepender dos nossos pecados e, pela fé, crer no unigênito Filho de Deus, a saber, Jesus de Nazaré. Então você precisa, e que isso, como eu disse, fique claro, para que você venha experimentar essa ação plena de amor e justiça, você precisa se arrepender e crer pela fé em Jesus.
E isso, meus queridos, de forma urgente, para que aconteça em nossas vidas, para que isso definitivamente venha sobre nós, e como eu disse, de forma urgente, você precisa olhar para dentro de si. Você precisa não examinar o próximo, não é examinar o seu irmão, não é examinar o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, o seu filho ou sua filha. Você precisa olhar e examinar a si mesmo e reconhecer a sua condição de pecador. Não é o outro, meu querido irmão, é você, somos nós, sou eu. Eu preciso reconhecer a minha condição de pecador. E se eu entender isso, daí eu posso buscar em Jesus a justificação dos meus pecados. Porque o que é a justificação, a não ser a justiça de Deus sobre a minha vida? Então, se eu olho para dentro de mim, se eu olho para mim, e eu reconheço a minha condição de pecador, eu atraio para mim a justiça de Deus, a justificação de Deus. Mas eu e você precisamos entender que sem esse reconhecimento de pecado, e consequentemente entendermos que temos culpa, o homem, ele não precisaria ser justificado. Você percebe isso? Se você não reconhece que você é pecador, se você não reconhece que você precisa assumir a sua culpa, qual a necessidade então de você ser justificado? Nenhuma. Porque você não reconhece, você não olha para dentro de você, você não percebe os seus pecados, você não assume a sua culpa. Qual a necessidade então da cruz de Jesus sobre a sua vida? Ela se torna nula. Por isso, meus amados, se todos nós entendermos isso, também entenderemos a razão pela qual o arrependimento ele vem antes da fé em Jesus. Se você perceber sobre pecado e culpa, para que haja justificação, você vai ter um passo de quê? Primeiro eu me arrependo para depois eu ter fé. Lembrando que a fé em Jesus nos traz justificação, nos traz justiça de Deus, libertação. Lembrando que Ele pagou o preço e não há culpa sobre nós. Justificação. Mas para isso você precisa se arrepender. Para isso você precisa entender que você tem culpa. Sim, você tem culpa. E não adianta você se esquivar desta verdade, porque se você assim a fizer, você não vai atrair a justiça de Deus, você não vai atrair a justificação, porque você não precisa. Para quê? Por isso, meus irmãos, entenda, o nosso problema é o pecado, e a solução para essa separação de Deus, porque o pecado nos separa de Deus, é Jesus. Por isso você nesta noite precisa entender o seguinte: se você não tiver o Filho, você não vai ter o Pai. Para que você tenha acesso ao Pai, para que você tenha o Pai, você precisa buscar o Filho. E para você buscar o Filho, como eu estou dizendo, você precisa ser justificado. E só há justificação se houver reconhecimento de pecados e assumir a sua culpa. Observe o que o profeta Oséias fala no capítulo 13 do versículo 9. Não precisa abrir, vai colocar aqui, vai te facilitar. Observe o que o profeta ele fala lá no capítulo 13, versículo 9 de Oséias. Abre aspas. Isso aqui é o profeta falando para o povo. É o Espírito Santo falando para a igreja hoje.
O texto nos fala assim, ó: você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Você foi destruído, ó Israel, porque você está contra mim, porque você está contra o seu ajudador. O que eu tenho observado e visto, meus amados, neste tempo, porque nós pregamos no tempo da graça por uma igreja viva, é que existem muitos que estão perdendo, estão experimentando até mesmo destruições espirituais. Por quê? Porque literalmente estão contra Deus, contra aquele que o ajuda. E quando você está contra Deus, em que momento que você está contra o seu ajudador? Quando você não reconhece o seu estado, quando você não assume a sua culpa, quando você não se aproxima de Jesus com base no seu arrependimento, gerando fé nele, quando você literalmente nega Cristo. Existe um texto bíblico que nos fala que um pecado que não há condição de ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Você já buscou entender o que a Bíblia está querendo dizer quando ela fala para você que o pecado que não há condição de ser perdoado é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é isso na prática? Na verdade, é quando você nega Cristo, quando você nega o sacrifício dele, quando você não se arrepende, quando você não assume a sua culpa, quando você verdadeiramente não permite que haja sobre a sua vida justificação. Daí não há condição de se mudar a sua situação. Por isso não há perdão, porque automaticamente você é posto em um lugar de choro e ranger de dentes, porque você decide não ter Cristo na sua vida. E isso é triste. E voltando sobre essa questão de que somos pecadores, você precisa entender que, definitivamente, o problema que nós vivemos hoje, ele começa por causa do nosso pecado. Todos os problemas que nós passamos hoje, estamos vivenciando hoje, ele se dá por causa dos nossos pecados. E esses pecados são originais de você, de mim, de nós. Não é o outro, mas sou eu. A terra seca sou eu. A terra seca é você. Mas entenda que a solução para isso tudo procede, ou seja, vem de Deus. E você precisa reconhecer a sua condição. Mas para muitos isso é difícil, e eu vou caminhar um pouco mais e vou citar isso um pouco mais na frente. Certo homem disse assim: reconhecei a vossa doença, conhecei a vossa cura. Se você reconhecer a sua doença, você vai conhecer a sua cura. Mas se não houver o reconhecimento da sua doença, como você vai experimentar a sua cura? Olhe para dentro de si. É você, meu querido. A terra seca sou eu, a terra seca é você, a terra seca somos nós. Deus já nos deu a solução, porque o nosso problema, como eu disse, é o pecado, mas a solução é Jesus. E sobre essa doença, entenda que ela precisa ser reconhecida antes de a cura ser recebida. Para que você seja curado, você vai no médico para que o médico te dê um diagnóstico do que você tem. A partir daí ele vai te dar o remédio, a partir daí ele vai te tratar para que você seja curado. Mas primeiro você precisa ir lá saber, reconhecer. E é por essa razão, entendendo que o pecado é a nossa doença, entendendo que o pecado é aquele que nos separa de Deus e que atrai sobre as nossas vidas uma morte, e é a morte espiritual. E essa é a segunda morte, e é a pior das mortes,
porque a morte espiritual nos coloca num lugar de choro e ranger de dentes, reconhecendo sobre esta doença, é que o profeta João Batista pregava. E o que ele pregava? Mateus capítulo 3, versículo 2: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista entendia, ele reconhecia isso e sabia que o problema do homem é o pecado. Daí ele te dá um diagnóstico para que haja cura: arrependimento. Arrependam-se. E qual foi a mensagem pregada por Jesus no início do seu ministério, posterior a João Batista? O que Jesus pregou? Mateus capítulo 4, versículo 17: o reino de Deus está próximo. Jesus dizendo: arrependam-se e creiam nas boas novas. Qual é a base? Qual é a base da sua salvação, meu querido? Arrependimento é um alicerce, é a sua base. Arrependam-se. Observe Lucas capítulo 5, versículo 31, 32. Observe, perceba o que Jesus fala aqui, a partir do momento em que ele é criticado pelos fariseus por ter se sentado e comido com pecadores. Olha só o que ele diz, 5, 31, 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos. Eu não vim chamar os bons, os doutores, aqueles que oram de nariz em pé, aqueles que batem no peito: Senhor, eu sou bom, eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, eu sou Paulo, eu sou Apolo. Não, ele vem chamar para aqueles que verdadeiramente reconhecem que estão doentes porque são pecadores. E ele nos chama o que? Ao arrependimento. E foi o que ele disse para os doutores fariseus: você senta para comer com pecadores? Sim, é porque é eles que precisam. Sou eu que preciso, é você que precisa. Aqueles que não entendem isso não precisam de Jesus. Por isso não há justificação. Que nesta noite você possa entender a necessidade de você se arrepender. Altruísmo, orgulho, são coisas que nos separam de Deus. Egocentrismo, tire isso da sua vida. Reconheça, olhe para dentro de si, olhe para dentro de você, perceba aquilo que Jesus está te dizendo: arrependa-se. Arrependa-se. João Batista só pregou isso. Jesus no início do seu ministério só pregava isso. E ele anunciava o reino. O reino está próximo. Até quando você não vai entender isso? O reino dos céus está próximo. Em parte nós experimentamos como igreja que somos, mas aquilo que ainda há de vir é grandioso, e é por uma eternidade. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, das suas mazelas, da sua condição humana. Arrependa-se. Não brinque, não brinque. O reino dos céus está próximo. Jesus, ele não só pregou ele mesmo a mensagem de arrependimento. Ele não só pregou, mas ele também instruiu os seus discípulos, os seus apóstolos, que esses também pregassem o evangelho de arrependimento, levando esta mensagem para todo mundo. E olha só o que Pedro já faz.
já no seu primeiro sermão público, o apóstolo Pedro, já no seu primeiro sermão público, lá em Atos capítulo 2, versículo 38, logo no começo, o que Pedro fala? Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Não foi só João que pregou, não foi só Jesus que pregou, os apóstolos também pregaram arrependimento. Arrependam-se e sejam batizados. Por isso, meus irmãos, percebam que a ideia do arrependimento como o primeiro passo para a fé salvadora, ela era tão latente, tão viva naquele tempo, nos tempos bíblicos, que várias vezes, em várias passagens, o que se prega? Arrependimento. Por isso eu digo a vocês, entenda isso: não há manifestação de vida eterna, de vida divina, a ser desfrutada por nós no futuro, com base no Evangelho, com base nas boas novas, sem que antes haja o quê? Arrependimento. Muitos querem experimentar a vida eterna com Deus, querem desfrutar de uma vida eterna, mediante um Evangelho das boas novas de Cristo pregado, mas não querem se arrepender, não querem continuar fazendo as mesmas práticas, pensando da mesma forma, vivendo na iniquidade, como eu disse domingo passado, atraindo a ira, a injustiça de Deus sobre a sua vida. E ai daqueles que caírem na mão do Deus vivo. Por isso arrependam-se, é a base do Evangelho de Jesus. Mude a sua vida. Atos capítulo 20, versículos 20 e 21, eu vou ler só o final, não vou ler tudo, mas o final nos fala assim, converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Presta atenção, converter-se, está te falando para que você se converta, mas para que você se converta, ele está falando para você fazer o quê? Se arrepender. Converter, mudar de direção, com arrependimento e fé em Cristo Jesus. Daí você vai ser justificado, daí você vai experimentar a vida eterna. Mas o que nós estamos observando? O que nós estamos enxergando neste tempo? Mediante as igrejas, a palavra que está sendo pregada. Eu tenho dito na escola bíblica, precisamos aprender a entender o tempo em que estamos inseridos, porque nós não podemos ser Maria vai com as outras. Faça a leitura. O que está sendo ensinado é bíblico. O que nós estamos vendo neste tempo sobre esta questão do pecado? O que nós estamos vendo? E o que eu quero começar a dizer para você neste momento é que o arrependimento, ele precede a sua fé. O que é preceder? Vem antes. A fé vem depois que você se arrepende. E está tendo uma inversão. Muitas pessoas estão alimentando fé sem arrependimento. Infelizmente hoje, a pregação contemporânea, ela tem suprimido o apelo ao arrependimento. É essa super graça, ela está suprimindo o apelo ao arrependimento. Os pregadores de hoje, os pastores que sobem nos púlpitos, eles estão ignorando literalmente o fundamento do arrependimento, e eles vão direto à ação de crer em Jesus. Basta você crer que está tudo certo. Não, você precisa se arrepender primeiro, para que depois você creia. Chamam, vem, crê em Jesus, está tudo certo. Não, meu querido,
Bíblia não nos mostra isso não. Primeiro é se arrepender, para que depois você creia. Esses pregadores estão fazendo isso dia após dia, literalmente, sem denunciar a nossa miséria humana, miséria estampada na nossa natureza humana pecadora. Não estão literalmente mostrando, colocando para que todos vejam que nós herdamos a natureza adâmica. Encobrem isso. Isso não pode acontecer. Somos, sim, herdeiros do homem Adão, mas precisamos nos arrepender para que nós venhamos a ser herdeiros do segundo Adão, um Adão espiritual, o Adão a saber, Jesus. Mas para isso você precisa se arrepender. Você precisa literalmente denunciar a nossa miséria. Olhar para você: eu sou pobre, pecador, miserável, preciso de me arrepender. O problema, meus amados, é tentar suprimir o arrependimento antes de apresentar o que Deus fez por nós em Cristo. Deixa o arrependimento e apresenta-se Cristo. Irmãos, se o homem não se reconhece pecador, por que precisaria reconhecer Cristo como seu Salvador? Salvar você de quê, se você não se reconhece como pecador? Olhe para dentro de você. Veja a sementinha adâmica que está dentro de você. Quem é bom? A nossa natureza é pecaminosa. Se o pecado, a raiz do problema, não for exposto, se não for devidamente denunciado, levando a cada um de nós ao arrependimento, eu te pergunto: que tipo de fé nós estamos pregando? O pecado precisa ser exposto, ele precisa ser denunciado, ele precisa ser mostrado, e que te leve ao arrependimento, para que você tenha fé em Cristo. A fé que salva, meus queridos irmãos, entenda isso. Sabe a fé que salva, que se fala tanto nela? A fé que salva não é apenas crer que Jesus existe e que Ele é o Filho de Deus. Não é apenas isso. Mas a fé que salva, essa fé significa crer de forma específica na obra que Ele realizou na cruz, assumindo tanto os nossos pecados como a nossa culpa, a fim de que recebamos dele a sua justiça. Isso é a fé que salva. Isso é a fé que salva. Não é uma fé em dizer que Jesus existe e que Ele é Filho de Deus e por isso eu estou salvo. Não. Mas preste atenção: se não há reconhecimento do estado condenatório humano, se você não reconhece o seu estado de condenado por causa do pecado, por que você vai crer em Jesus então? Por quê? Você precisa reconhecer o seu estado humano condenado ao inferno por causa do seu pecado. Daí você vai entender da necessidade de Jesus na sua vida. Um evangelho pregado sem arrependimento, meus amados irmãos, não é evangelho. Essa não foi a mensagem que Jesus pregou. E se estão pregando para você um evangelho sem que haja arrependimento, corre, se afasta. Na verdade, nós precisamos retornar à essência do evangelho de Cristo, denunciar a real condição do homem. Qual é a nossa real condição? Pecadora, destituídos, caídos, necessitados, maltratados, pisados. Essa é a nossa real condição humana.
Aleluia. Nós precisamos renunciar a essa condição. O homem, meus amados, definitivamente é pecador, e ele carece da glória de Deus. Necessita. O homem necessita da glória de Deus. Uma teologia que oferece graça sem arrependimento, eu te digo, ela é falsa. Não existe favor imerecido de Deus sem que antes haja arrependimento. Não existe. O arrependimento é o ponto de partida. Como eu disse, é o alicerce. E só faz sentido se as pessoas, além de entenderem sua condição de pecado, entendessem também que isso o leva em direção ao juízo divino. Porque se você não perceber isso, você não vai se arrepender. Ei, juízo divino é o caminho que nós estamos seguindo. Justiça de Deus, ira por causa do meu e do seu pecado. Como eu disse domingo passado, Deus, Ele não se ira contra você, Ele se ira contra o pecado que você pratica. E se eu e você não entendemos isso, com base no arrependimento, nós vamos estar sendo levados em direção a esse juízo de Deus, esse julgamento de Deus. Mas somos pessoas capazes de entender isso e mudar a nossa história. Está nas tuas mãos, é você que pode decidir mudar a sua história. Eu não posso fazer nada por você, até porque Cristo já o fez. Lembra? A maior ação de amor e justiça está na cruz de Jesus. A mensagem de arrependimento, e é aqui que as pessoas esbarram. Porque quando Jesus prega, quando João Batista prega, quando Pedro prega, quando eu prego, quando o outro prega, arrependimento, sempre foi e sempre será o quê? Um ato de humilhação. E é aí que as pessoas esbarram, porque elas não querem se humilhar. Não querem se humilhar, porque se humilharem, estarão saindo do seu egocentrismo, da sua arrogância, da sua prepotência. Mas quando você literalmente se humilha, automaticamente você levanta um clamor de misericórdia sobre a sua vida, porque você entendeu que havia sobre você uma sentença de morte. Lembra do devedor da Bíblia? Aquele que devia muito, ele foi lá se humilhar, ele foi lá clamar. Por quê? Por misericórdia, porque ele devia muito. Você acha que eu e você devemos pouco? A dívida é alta. Ela é tão alta que teve sangue precioso envolvido nessa situação. Mas se nós não nos arrependermos, e como eu disse, para se arrepender você precisa se humilhar, daí muitos não conseguem. Se nós não nos humilharmos, não clamarmos por misericórdia, nós não vamos atrair a justiça de Deus. Consequentemente, nós estaremos afastando de nós Jesus de Nazaré. Consequentemente, nós estaremos assinando a nossa sentença de morte espiritual, morte eterna. Por isso, entenda, mensagem de arrependimento de João Batista, de Jesus, de Pedro. Ele está te falando assim: ei, se humilha, clama por misericórdia, porque você está condenado à morte eterna. Entenda isso. Então vai lá, se humilha, rasteja no chão, clama, chora, pede, rasga a veste, coloca a cinza na cabeça, faz o que tiver que fazer, mas se humilhe, se arrependa, se arrependa. Lembre-se, meus amados irmãos, Cristo já foi julgado em seu lugar.
Já houve justiça da parte de Deus em seu favor. Você não precisa passar por isso. Você não precisa. Basta você se arrepender. E a partir do momento que você se arrepende, gere no seu coração uma fé em Jesus, para que haja justificação de Deus em sua vida. Então a sequência é arrependimento, se humilhar, buscar misericórdia. Fez isso? Gere fé em Cristo Jesus no seu coração, e a justificação de Deus será plena na sua vida. Há uma promessa para estes, para essas pessoas que entendem isso, promessa de vida eterna com Deus. Um homem chamado John Bevere, ele disse assim: não há como depositar fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a menos que haja primeiro o arrependimento da desobediência voluntária a Deus. Como você quer depositar fé em Jesus se você não se arrepende da sua desobediência, e é uma desobediência voluntária? Não tem jeito. Precisamos arrepender-nos antes de poder crer no Evangelho. As pessoas estão querendo o Jesus somente, super graça. Vem Jesus, o Salvador, mas não querem se arrepender. Continuam praticando os seus pecados de estimação, continuam abraçado com essas pessoas, ou essa pessoa abraçando os seus pecados de estimação, carregando ele para cima e para baixo, achando lindo porque você acredita em Jesus, porque você diz que ele é filho de Deus, mas não se arrepende. Cuidado, porque vai chegar um dia que você vai precisar dele, literalmente, e ele vai poder dizer para você assim: não te conheço, não te conheço. A base do Evangelho, desde o começo, foi arrependimento. Arrependimento. E para encerrar, eu quero só te dizer uma coisa: a mensagem do Evangelho não é complicada, não. Você acha que a mensagem das boas novas de Cristo é algo complicado? Não. A mensagem do Evangelho é simples, é muito simples. E essa mensagem, por ser tão simples, ela nos dá apenas duas opções, porque ela é simples. Não tem muito mais do que isso, é isso. Ou cremos no Filho de Deus, Jesus, ou permanecemos sobre a ira divina. E para você crer em Jesus, o Filho de Deus, primeiro você precisa se arrepender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite? Louvado seja o nome do Senhor aqui neste lugar, meus amados. Oi, você acabou de assistir um conteúdo que foi feito especialmente para abençoar a sua vida. Por isso, conta pra gente aqui nos comentários como que o Senhor falou com você através deste vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar com o maior número de pessoas que você conseguir, para que a gente possa levar essa mensagem ainda mais longe. Nós deixamos também 2 sugestões de conteúdos aqui na tela que você pode clicar e conhecer ainda mais sobre o trabalho que o Senhor tem feito através deste ministério. Por isso, nos vemos no próximo vídeo.